Uma boa noite a todos. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, não é? Então vamos para mais um vídeo que fala sobre os bochilheiros do nosso dia a dia e as máscaras que precisamos usar para lidar com eles. Parece ser uma coisa de alguém que se sente superior, de alguém que acha que está sempre certo, mas não é. É só minha humilde opinião também. Quem concordar, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar o amigo aqui, que só quer desabafar sobre esse mundo bochileiro. Bom, hoje chegando demais o plantão, já comecei o dia no mercado, onde tinha uma senhora, né? Eu às vezes passo para os plantões puxados. Teve um final de semana que eu fiz 60 horas. Isso ajudou a complementar a renda e a fazer um dinheirinho para investir em outras coisas. E eu, chegando cansado, com sono e faminto, tive a brilhante ideia de desabafar com a senhora, falando que às vezes trabalhar demais à custa da saúde não compensa. E tive aquele show de idiotice, né? Idiotice, pelo menos na minha opinião, que quem discordar, né, também é. Não vou dizer que é idiotice também, né, totalmente. É a opinião dela. Mas eu acho que se você tem uma opinião, você tem que segurar na mão dela e ir. Tipo, fugindo um pouquinho do assunto, se você defende bandido, bota ele na tua casa. É que nem aquilo, né? É que nem falam que bandido e sogra é que nem animal, que nem animal em extinção, né? Todo mundo defende, mas ninguém quer em casa. Opinião também. Opinião também, né? É porque eu não, nesse aspecto eu não sou hipócrita não. Se eu tenho uma opinião, geralmente eu levo ela para a vida, né? Se eu acho que eu consigo fazer alguma coisa e não pagar aos outros, é porque eu sei fazer, né? Se eu, por exemplo, eu discordo de alguma coisa, que eu também levo ela para a vida, mas tem uns que elas discordam, dão de uma opinião, elas não passam por isso, não têm a experiência e quer criticar, que quer apoiar, né? Mas enfim, no caso, essa senhora em particular, ela parece que defendeu a tese de que a gente tem que trabalhar direto mesmo, sem parar. Aí eu ainda fiz a burrice de falar sobre uma vez que fiz isso e fiquei doente, fui parar no hospital, né? E ela simplesmente continuou. A gente toma um remedinho e tá tudo certo, entende? Que a gente tem que trabalhar mesmo e tem que trabalhar é bom, que faz mal, faz bem à saúde. Ia falar que faz mal. Recentemente, uma menina sumiu de dentro de casa, aqui no bairro. A mãe dela estava em casa e o padrasto trabalhando, né? Eu fico imaginando se eles estivessem trabalhando direto, se eles iam ter, assim,
um espaço de tempo talvez para procurá-la ou para saber, né? Porque muita gente responsabiliza os pais às vezes, mas no geral você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para botar sustento dentro de casa. E nisso aí você acaba se tornando realmente um pai, uma mãe ausente. Todo mundo pode ter a crítica que for, mas você tem que trabalhar. No final das contas, muitas vezes você tem que escolher, ou você é um pai, ou um pai que não deixa faltar nada, né? Ou você é um pai mais presente, porém que deixa faltar. E a maioria tem que ser o pai que causa revolta em muita gente que acaba não sendo tão presente, né? Dá aquilo tudo, mas acaba não sendo tão presente, né? Fazer o quê? Que você tem que trabalhar. Muitas vezes em 2 empregos, né? E acaba que nem os filhos entendem isso. E fica uma coisa meio difícil de se defender, né? Você vai falar, eu tô trabalhando porque você tem isso e aquilo de gasto. Tá, aí acaba que parece que você tá jogando na cara, né? E muitos falam até nisso, que você tá jogando na cara. Mas enfim, o meu erro com essa senhora foi de não dançar a mesma dança dela, né? Porque muitas vezes quando a pessoa vem com uma opinião meio idiota, o que você tem que fazer é dançar a mesma dança. Tudo bem, realmente, pô, tá errado, tá errado mesmo. Não tinha que ir para o hospital não. Tinha que eu tinha que no todo eu tava vendo que o idiota era eu, porque aqui tem vários exemplos que não vale a pena discutir com esse tipo de pessoa. Não vale a pena discutir nem por um momento. Porque umas defendem até que você tem que trabalhar mesmo você ficando aleijado, você ficando sobre risco de algum problema de vida, né? É. Lógico que cada caso é um caso, né? Mas tem um senhor aqui, por exemplo, que eu vou falar sobre ele para ver onde é que eu estou querendo chegar. Ele trabalha como faz tudo. Ele capina, ele carrega peso. Eu conheço o filho dele. O filho dele cuida da saúde, se exercita, o normal. Ele corre, faz esse tipo de coisa. É. Tem uma alimentação, se preocupa com a alimentação. E o pai dele acha que isso tudo aí é palhaçada. Que o negócio é batente, trabalhar, vamos trabalhar e a qualquer custo. Eu também defendo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, querer ambicionar ter um pouco mais, porém, a gente também tem que cuidar da nossa saúde, não é? E lógico, cuidar da nossa educação financeira, do nosso financeiro. Botar um dinheirinho ali no canto, né? Para possíveis, né? Para possíveis problemas. Entende? E bola para frente. Trabalhar, porém, de forma inteligente. Não adianta nada, você começa a ter um problema de coração, começa a trabalhar já deu ruim um dia e você continua trabalhando. Continua trabalhando de forma burra, né? O que eu tô querendo dizer. Você não pensa. Eu falo isso porque eu já mexo com o meu sono porque eu trabalho à noite. Entende?
eu faço o quê? Eu procuro descansar um pouco mais em casa, né? Nem sempre eu faço isso, vamos ser sinceros. Nem sempre eu consigo, mas por minha própria, própria atitude, né? Mas procuro me alimentar bem, né? De coisas, né, saudáveis, uma vitamina Dzinha de vez em quando, exercício físico, lógico, né? E assim vamos vivendo. Mas não é assim também. Eu falo principalmente porque essa senhora, no momento que eu estava falando, ela defendeu tanto trabalho e ela não estava trabalhando, até porque devia ser aposentada, né? Não devia aguentar mais. E tem esse e tem esse mote também. Às vezes a pessoa está com dificuldade. Ela é por conta da idade, mas muita gente é por conta de doença. Eu estou devagando que eu estou procurando deixar bem claro que eu não sou contra o trabalho. Eu sou contra o trabalho burro. Eu sou contra você cagar e andar para a sua saúde. Nós devemos trabalhar. Nós devemos trabalhar, nós devemos correr atrás, entende? Mas de forma inteligente, que não prejudique tanto a sua saúde. Quem pode também, quem pode. Estou falando de quem pode. Muitos brasileiros não podem. Entende? Porque ela jogou isso assim como se fosse uma coisa assim de... Como vou dizer? Uma coisa assim decidido. Tipo, se eu pegar uma coisa mais leve, uma coisa melhor, não dá. Eu tenho que pegar uma coisa para me ferrar mesmo, para mostrar que eu trabalho. Que eu sou trabalhador. Resumindo, não vale a pena discutir com certos tipos de pessoas. Entende? Trabalhe sim, corra atrás, entende? Tenha objetivos, né? Mas você não pode esquecer que na vida nós estamos de passagem. Eu falo porque eu troquei o final de semana até com a minha filha por causa disso. Eu trabalhei 60 horas, não me arrependo, porque eu fiz um dinheirinho. Mas eu estou falando que a vida não tem que ser só isso. Porque é como eu vi num cartaz uma vez. Não, aliás, foi em um dos filmes, né? Eu gosto tanto de falar sobre filmes. Não leve a vida tão a sério, você não sairá vivo dela. E é exatamente isso aí. Andando mais um pouco, depois de deixar a senhora, eu tive com uma conhecida minha, né? Queria conversar, desabafar, você logo direto. Ela praticamente ela estava falando que estava numa putaria. Ela estava com um cara, aí chegou o outro que já tinha engravidado ela e mandado ela se virar. A família mandou ela se virar, ela perdeu a criança. Aí o cara sumiu, se mudou, cagou e andou pra ela. Aí apareceu outro, ela ficou com esse outro. E ele falou que o atual, que era ex dela, tava com uma outra, que era piranha que ficava com senhores. E esse tipo de coisa. E é aquilo que eu falei, a gente também não deve também só se preocupar em curtição, porque... Mas ela é nova, ela é nova. Eu não vou também criticá-la tanto, porque eu também não focava em coisa que prestasse tanto, né, quando eu era mais novo. Quando eu falo coisa que prestasse tanto, não focava tanto em estudo, em desenvolvimento, eu ficava focando nas garotas, né? E nas minhas coisas de televisão, de arte, mas não tinha aquele ponto focal de desenvolvimento. Na verdade, eu ligava muito mesmo para mulher, o principal era mulher. Mulher, 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 mulher. Como a maioria dos, né,
como a maioria dos homens que não chega a lugar nenhum. É focar demais em mulher, só mulher, né? Isso aí não me trouxe tanta coisa boa. Mas enfim. Como eu disse, eu também não, como eu não gosto também que me julguem. A gente não pode, como diz a Bíblia, né? Não julgai para não ser julgado. O que eu ouvi mais foi meus erros, não foi os defeitos, o erro da pessoa. Que às vezes a pessoa vem e só fala merda com você e você tem que só fingir que tá concordando mesmo. Finge, é mesmo, poxa, caramba, que coisa. Entende? E se ligar nos seus objetivos, se ligar na sua vida, não se deixar tanto influenciar por isso. É em suma o que eu quis dizer com tudo isso. Que eu não concordo com nenhuma delas. Você tem que trabalhar sim. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás. Mas a vida não pode ser só isso. A senhora veio de uma época que o pai era só para trabalhar mesmo, seja na roça, seja... É aquilo. Então alguém falar com ela que alguém tem que descansar, tá falando besteira na cabeça dela. Na cabeça dela. Eu digo que ela tá falando merda. Você tem que trabalhar sim, mas você tem que também ter suas horas de lazer. Porque a vida é muito curta. Quem não gostar é isso aí mesmo. Que eu trabalho pra caramba, mas eu também gosto do meu lazer. E não me sinto vagabundo por causa disso. Quanto à garota, né? Pelo menos ela não vai engravidar mais, porque desde que eu a conheço, parece que ela teve 3 ou 4 gravidez. E todas elas ela perdeu. E ela me disse agora que colocou o DIU. Mas a vida dela é isso aí mesmo. É como ela diz, né? Ir atrás dos boys, ficar no WhatsApp o tempo todo com os boys. Isso aí foi o que ela me disse, mas eu acho que ela tá fazendo muito mais que isso. Que tem os caras que ela vai servir em casa, que ela é tipo, ela é como se fosse uma trabalhadora não oficial do iFood. Ela vai lá, serve que ela tem que servir e vai embora. Ela mesma falou isso, que às vezes ela vai, procura o cara faz o que quer, depois que o cara se satisfez, ele não tá nem aí para onde ela vai. E logicamente ela rejeita os miqueinhos, né? Ela não acha graça. Bom, eu tive minha opinião com ela, mas eu acho que o errado era eu. Se ela acha que isso é bom pra ela, filho, quem sou eu pra ficar julgando, né? Eu só concordo e vou embora. Eu só concordo e vou embora. Nada mais que isso. E eu acho que é como o Coruja disse. Você tem que usar máscaras sociais. Se você não usar, se ninguém usasse máscara social, o mundo ia estar em guerra. O tempo todo. Quantas vezes uma pessoa falou uma coisa e você discordou da opinião dela? Quantas vezes uma pessoa não vestiu uma roupa que você não considerasse adequada para ela, ou sei lá, na sua opinião? Mas quem é você para julgar, né? E na opinião dela isso. Quem é você para julgar? E é isso aí mesmo. E é isso aí mesmo. Tem pessoa que fala coisas absurdas e você só tem que fingir que concorda e deixar ela falar. Vou fazer o que, né? Me perdoem se eu devagar muito, esse é o vídeo. Também puxei demais, né? Eu nunca cheguei a essa marca dos 20 minutos. Mas eu espero que sirva de orientação para alguém. É só eu contando uma história, né? Eu não sou melhor que ninguém também, mas
tanto uma quanto a outra eu não concordei com nenhuma delas. A senhora eu não concordo tanto porque, mas ela teve a opinião dela, né? Que eu não sou robô para ficar vivendo só de trabalho. E da garota, eu não concordo também, que eu acho que ela deveria estar vendo mais o futuro dela, né? Um estudo, um curso, porque ela é nova, ela é novinha. Um estudo, um curso, né? Eu não digo nem casamento, que hoje em dia relacionamento tá meio louco, né? Mas pelo menos, eu assim, na minha opinião hoje em dia, o jovem, eu sou muito da opinião do Coruja mesmo, do Carvalho, que o homem tem que querer um lugar assim que ele esteja à vontade, tenha conforto e proteção. A mulher também, eu concordo a mesma coisa, eu acho a mesma coisa. A mulher, o homem, tudo tem que procurar o lugar, porque morar na casa dos outros é muito ruim. Morar em casa de pai e mãe, dependendo de quem é como é que é o pai, como é que é a mãe, às vezes é muito ruim. Você quer ter teu espaço, você quer pôr a casa do seu jeito e às vezes não dá certo, né? Mas essa é só a opinião de alguém sincero. Respeite a opinião dos outros e tenha a sua, guarde a sua para você. Você pode aconselhar, né, se a pessoa é ouvir conselho. Mas se ela não gostar, cara, só finge que concorda e acabou. A vida é muito curta pra gente ficar discutindo por bobeira, né? Mas é isso aí, uma boa noite. Muito obrigado para quem assiste, né? Espero que eu ajude alguém com isso. Um abraço.